Eu voltei, pessoal! Sim, eu voltei. Precisamos falar sobre história. É necessário. Em tempos borbulhantes e fervorentes, onde estopins explodem em todos os lugares do mundo, a gente precisa entender um pouquinho as palavras que a gente fala por aí, né? É por isso que o tema de hoje do vídeo é fascismo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é fascismo. Uma coisa muito importante pra gente entender é que o fascismo ele surgiu primeiro como um manifesto em 1919, tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o manifesto. Não vou focar em falar do manifesto nesse começo, porque eu vou explicar primeiro a parte principal. Esse vídeo eu pretendo que ele seja bem rápido, informativo, pra gente divulgar pra galerinha, o pessoal entender um pouquinho melhor o que a gente tá falando, né? Primeiro eu vou falar sobre as características do fascismo, tá? As principais características do fascismo, a gente tem, por exemplo, uma luta anticomunista, né? Ele se vê como uma antítese do comunismo, tá? Então você tinha o nazifascismo na Europa como antítese do comunismo da União Soviética, tá bom? Depois disso a gente tem outras características também que são fortes presentes nele, como a monopolização partidária. O que seria essa monopolização partidária? A dominância, né, de apenas um partido, de uma ideia só, né? Você vê que os nazistas queimavam livros contrários ao pensamento nazista, ou então com os pensamentos comunistas, etc. Assim como você vê também que ambos os partidos, tanto o partido nazista como o partido fascista, eles também tinham a monopolização partidária. Era só o partido deles, não tem oposição, você tira a oposição, né? Temos também uma ideia de patriotismo radical, né? A gente vai falar sobre, por exemplo, as injustiças que tiveram com o Tratado de Versalhes da Alemanha. Então você vai ter esse forte sentimento patriota. Você torna símbolos, né? Você cria símbolos também, né? Você cria os símbolos dos heróis nacionais, transforma até mesmo os líderes como um símbolo de herói nacional. Isso é importante a gente entender também, tá? A centralização do poder no Estado, eu acho que essa é uma característica muito importante, porque às vezes a gente acaba se perdendo nas ideias mais superficiais que a gente tem sobre o significado das palavras e acaba esquecendo do sentido mais amplo dela, né? A centralização do poder, a gente tem a famosa frase do Mussolini, que é usada por várias pessoas, a direita gosta de ficar compartilhando ela, para ver como, na verdade, existem algumas semelhanças, etc, né? Que é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. A gente tem essa frase do Mussolini, que é uma frase que exemplifica bem também como funciona até a própria economia dentro de um sistema fascista. Nós temos também vários discursos populistas. O que seriam esses discursos populistas? Você vai querer agradar, você vai querer ter o voto da maioria, você vai querer que a maioria esteja ao seu lado, até porque é muito mais fácil você ter um governo centralizador se as pessoas estão concordando com você, né? Eu acho que um grande exemplo disso é agora, durante a época do Covid, né? 19, que a gente tem várias pessoas tentando impor e ferir algumas liberdades civis, e as pessoas concordando com isso, porque é meio que um consenso geral, tipo, foda-se a liberdade civil, o importante é a gente acabar com o coronavírus, tá? Então você vê que isso, por exemplo, é uma forma de controle também, né? Você utiliza de meios racionais, olha o trem passando, legal, vamos esperar um pouquinho, passou, né? Outro ponto importante pra gente entender sobre o fascismo é que ele não é uma coisa fácil de ser identificado, porque tem muitas ideologias que mamam da mesma fonte, né? O populismo não é algo exclusivo do fascismo. Você vai ver populismo no comunismo, você vai ver populismo nos movimentos social-democratas, no próprio liberalismo. Depende. A gente tem que entender que dentro da democracia, principalmente, as pessoas sabem que para eles estarem no poder, eles precisam de voto. E se eles precisam de voto, eles precisam agradar o pessoal que vai estar votando. Então é óbvio que o populismo vai existir nesses meios de pensamento, tá? Em qualquer meio político você vai ter o populismo, né? Tem acho que é um artigo ou um livro, Porque os Piores Chegam no Poder. É maravilhoso, recomendo. Vou tentar deixar na descrição o link, tá? Pra vocês terem essa leitura. Tá? Então, essas são as principais características do fascismo. Agora a gente vai falar sobre o Manifesto Fascista de 1919, que é importante a gente ter isso em mente. E depois eu vou fazer só uma conclusãozinha rápida aqui pra gente, tá? O manifesto ele falava de algumas coisas muito importantes e a gente tem que tomar cuidado com as comparações que a gente faz, tá? O Manifesto Fascista de 1919
Ele foi criado por Alceste de Ambris, e sim, eu tomo notas, os livros existem pra gente tomar notas. E Filippo Tommaso Marinetti. E de certeza que eu falei tudo errado, mas é isso aí, pessoal. Ele falava de salário mínimo, falava de imposto de renda progressivo, confisco de propriedade da igreja e a estatização das fabricações de armas, tá? Isso é também interessante pra gente lembrar uma outra característica forte, é a gente trabalhar bastante o militarismo, tá? A gente fortificar muito o Estado, né? Tanto a Alemanha fortificou muito, cresceu ainda mais o seu exército, assim como a Itália também fez isso durante aí os prelúdios da Segunda Guerra Mundial, né? No período entre guerras, que a gente chama, né? Falava também sobre o imposto sobre lucros e ganhos de capital. É muito importante a gente falar disso, porque aí a gente vai chegar agora na conversa mesmo, né? Vamos entender como é perigoso a gente falar que alguma coisa é fascista e como esse movimento antifascista está um pouco deturpado, por assim dizer, né? As pessoas taxam o atual presidente do Brasil, Bolsonaro, de fascista. E aí vamos ver o que poderia se encaixar nesse fascismo, né? Primeiro que a gente tem a eliminação da oposição. Cara, tem muita gente que pode twittar à vontade, sabe? Tipo, falando, eu odeio o Bolsonaro. Parabéns. A gente tá num fascismo com liberdade de expressão. Tudo bem. Mas tudo bem até por aí. A gente pode falar, não, mas ele tá tentando chegar nesse ponto. Aí você vê dentro da Câmara dos Deputados a porcentagem de pessoas que discorda dele. Ou como a maioria das coisas que ele faz, todo mundo discorda dele e o ministro da saúde sai do cargo e... Tá, tudo bem. Essa parte aí. Mas vamos falar então dos militares. Nossa, tá aumentando o exército brasileiro. Não tá também. É um pouquinho complicado, né? Às vezes as pessoas podem falar, não, mas isso pode ser um prelúdio do fascismo. Mas como eu disse, é muito difícil você adivinhar o que é ou não um prelúdio de um fascismo, porque ele não tem uma fórmula exata. Na verdade, esses movimentos podem ser qualquer tipo de movimento político. É até difícil a gente classificar, ainda mais porque a gente tem um conceito muito ultrapassado do que é esquerda e direita. Né? Acho que até o de Nolan já é meio ultrapassado, como esquerda autoritária, esquerda liberal, direita autoritária, direita liberal. Acho que até isso já é um pouco mais ultrapassado, porque a gente tem ideologias que você não consegue encaixar em nenhum das duas casinhas, né? O próprio liberalismo mesmo não cabe nas duas casinhas. O libertarianismo nem vou falar porque não é muito sobre forma de governo, então eu já falei sobre libertarianismo em outros vídeos. Quem quiser entra aí no canal, dá uma olhada, fuça, só tem 2 videozinhos antes desse, então facinho de achar. Então um ponto importante pra gente entender é, por exemplo, a centralização do poder no Estado. Ele sempre foi assim aqui no Brasil, a gente sempre teve essa política de redistribuição de riqueza, assistencialismo. Não é algo exclusivo do governo Bolsonaro. Então é muito difícil a gente falar que realmente nós estamos vivendo um fascismo e é complicado entender o raciocínio de quem fala que nós estamos vivendo um fascismo, porque é até perigoso, porque a gente acaba deixando essa palavra fascismo, sabe, ela cair na normalidade, as pessoas não levarem ela muito a sério. E se algum dia chegar algum fascista de verdade, talvez as pessoas pensam, talvez ele nem seja um fascista de verdade, deve ser só mais um Bolsonaro. Isso é um problema muito sério, sabe? Cair essas coisas na normalidade. Acho que esse é o grande problema que a gente tem aqui, tá? Outro ponto importante é que muita gente fala, se você é antifascista, você tem que ser anticapitalista. Bem, o fascismo não é muito capitalista, né? Já que a gente for pegar até na semântica própria socialista mesmo do que é capitalismo, a gente não consegue encontrar muito bem essa burguesia e o livre mercado. As características de um liberalismo não existem dentro de um fascismo, até porque no próprio governo nazista mesmo, as fábricas que estão abertas são as fábricas com consentimento estatal. Tipo, você não tem um livre mercado real ali. Se a gente for pegar até mesmo na Itália, você tem a estatização das fábricas de armas, as coisas estão dentro do Estado, nada fora do Estado. Na verdade é bem anticapitalista. O Mises ele dizia uma coisa muito importante. Eu não sei se nazismo é de direita ou de esquerda, mas eu posso te garantir com certeza que ele não é capitalista. Então é muito mais importante essa visão assim.
que as coisas não são tão simples quanto elas parecem ser. Esse é o ponto, né? E o mundo também não é binário, não é 1-0, não é 1-0, não. Não é porque você não assume uma posição que você tá pro outro lado também, porque isso é tolice, na verdade. O mundo não é tão simples, ele é bem mais amplo. Então não é porque você não apoia esses movimentos coletivistas antifascistas que acabam tomando partido político, acaba distorcendo até a própria semântica de fascismo para tentar comprar um discurso político. Não é porque você não apoia isso que você é fascista, que você é a favor de uma dominação, de uma opressão. Não, você simplesmente não concorda com os ideais desse grupo que fazem esse tipo de revolução. Então, pessoalzinho de hoje, vamos se atentar também. Não vamos ficar agradecendo tanto assim por pessoas estarem batendo em fascistas, porque eliminação de oposição é meio que coisa de fascista. Então, vamos tentar aí se apegar um pouco mais, já que o pessoal gosta de falar, né? A história diz tal coisa. Apesar de eu já ter dito sobre isso também, que a história não fala nada. Quem fala é a pessoa que está interpretando a história, mas vamos tentar se apegar à história então. Já que você gosta de usar isso como argumento, vamos tentar se apegar à história, não cometer as gafes de a gente não entender sobre o que a gente está falando, tá? As fontes que eu usei vão estar na descrição do vídeo. Sim, agora eu estou de volta, pretendo postar com um pouquinho de frequência meus vídeos, vou tentar chegar, minha vida tá um pouco confusa, acho que a de todo mundo tá, porque coronavírus tá aí. Mas vou tentar chegar numa data certa para estar postando vídeo, falar mais sobre historiografia mesmo, sobre história, falar sobre períodos históricos é interessante, alguns pequenos acontecimentos, tá? Então, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, deixa um like, comenta e eu quero que vocês mandem perguntas que no próximo vídeo eu vou tentar responder essas perguntas para vocês. Sobre história mesmo, sobre libertarianismo, sobre capitalismo ou sobre minha opinião sobre algumas coisas, pode mandar que eu vou responder, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima e desculpa aí o cabelo tudo desarrumado, tô quarentena mesmo, tá bom? Valeu!